estudantes! Tudo bem com vocês? E hoje é aquele dia especial, hein? Daquela nossa aula especial com a professora Nívia. E ela preparou uma aula bem legal para vocês sobre contos de assombração. Vocês ouviram algum conto de assombração? Aqueles contos que são bem assustadores? E tem um detalhe, tá? São contos daqui da nossa região do Recife. Tem os contos que dá um medinho. Então, olha, se prepara que a professora Nívia vai trazer ótimas histórias para contar para vocês. E vocês já sabem, né? Que vocês podem estar lá conversando com a gente no chat, tirando suas dúvidas, perguntando, e a gente vai estar lá, juntinho conversando, tá? Então, chama todo mundo que está aí com você assistindo e vamos embora assistir essas histórias. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Sou professora Nívia da EMAD e hoje vou trazer para vocês contos de assombração. Ai, que medo! Você já leu algum conto de assombração? Sentiram medo após ouvir ou ler esse conto? Ah, conta aí a verdade. Nem um medinho assim? Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse gênero textual. Ele tem uma estruturação própria, bastante específica e peculiar desse tipo de gênero, que é um conto, na verdade, não é? São contos curtinhos, muito fáceis de contar, por isso que são passados, de geração em geração e contados e recontados várias vezes. Hoje eu vou trazer para vocês uma lenda muito conhecida aqui na nossa cidade, do Recife. Isso mesmo. Você sabia que o Recife tem muitas histórias assombradas? É verdade. Mas são lendas, né? Essas histórias, elas são muito conhecidas. Eu vou trazer para vocês, cada dia, um pouquinho de cada uma delas. Mas hoje, a gente vai se deter na história que é a loira do banheiro. Ai, quem nunca, hein? Quem nunca teve vontade de chegar no banheiro da escola e dar as 3 descargas lá e falar umas palavras assim, nada bonitas, para ver se invoca a loira do banheiro? Isso existe? Acho que isso é só lenda, né, gente? Mas tem a história, não é? E por isso que eu vou contar hoje ela um pouquinho para vocês. Ela era uma garota como tantas outras, que ia para a escola, mas em vez de ficar nas aulas, querendo aprender os conteúdos que eram passados pelos professores, né? Como essa turminha aí que vocês estão vendo, ela não queria saber de estudar, minha gente. Sabe o que ela pensava? Só se preocupava com a beleza dela. Todo mundo na sala de aula assistindo aula e ela sempre ficava procurando algum lugar para ficar matando aula. Vê se pode. Que futuro vocês acham que essa menina vai ter sem estudar? Não pode, né? E ainda queria ficar persuadindo as outras colegas dela. Vem cá, deixa pra lá esse negócio aí de estudar, não dá certo não. Vamos matar a aula. Ainda bem que as amigas dela, tinham juízo, tinham cabeça no lugar e não faziam o que ela queria, Ela achava que estudar, não dava futuro nenhum. Achava que cuidar da beleza do corpo ia fazer com que ela, no futuro, conseguisse, casar com um rapaz rico e continuava lá preguiçosa, não queria saber de estudar, dava até um sono durante a aula, Nos dias que ela não conseguia matar a aula, ficar escondida em algum lugar da escola ou mesmo sair, ficava dormindo, minha gente, vê se faz uma coisa dessa. E ela achava que um dia podia se casar com algum rapaz rico, por isso que ela não dava importância nenhuma para os estudos, só ligava para a própria beleza. Eu acho que ela não tem nada na cabeça, né? Essa menina, certo dia, ela resolveu matar a aula, sabe onde?
Isso mesmo aí, ó, nesse lugar da escola. Do banheiro. Ela foi alguns dias e ficou gostando. Esse virou o lugar que ela mais ficava matando as aulas, no banheiro. O que é que vocês acham que ela fazia no banheiro? Ficava se olhando no espelho o tempo todo, né? Colocando batom, vendo a maquiagem, penteando o cabelo. Meu Deus. Só que aconteceu um desastre. Teve um dia que ela estava colocando o batom, deixou o batom cair. E na hora que ela foi pegar o batom, a maquiagem lá levou uma queda. E nessa queda, minha gente, ela acabou, ó, batendo as botas. E como ela tinha morrido dentro do banheiro, dizem que o fantasma dela, ó, resolveu ficar por lá mesmo, assombrando todo mundo que resolvesse entrar no banheiro, né? Mas é claro que tinha que dizer palavras que não eram legais de serem ditas, não é? E dar 3 vezes descarga. Esse era o jeito que as pessoas encontravam para encontrar com esse fantasma dessa loura do banheiro. E aí, vocês têm medo dessa história? Existem tantas outras histórias, não é? Assombradas, e aí que a gente... Escutei muito essa história quando eu era criança, eu já estou contando para vocês. Mas é tudo história, né, gente? A gente sabe que isso não existe. Mas existe esse tipo de conto, que é o conto de assombração, não é? E podemos dizer que esse texto, por ter esses elementos, essa ambiência sombria, por falar da morte, por falar de fantasmas, de medo, de susto, por ter tudo isso, a gente pode dizer que esse tipo de texto, ele pode ser considerado um conto de assombração. E a gente percebe o seguinte nos contos de assombração. Diferentemente dos contos de fada, né? Que são aqueles contos de princesa, de castelo, né? Que começam com Era uma vez. Já nos contos de assombração, a gente vai começar certo dia, certa noite. Sempre começando com essas expressões que nos fazem pensar em algum acontecimento sombrio. Os contos de assombração, eles também têm uma característica de serem contos mais curtos, contos menores em relação a outros textos. Né? E por serem, assim, textos mais curtinhos, eles acabam ficando mais fáceis de serem contados, não é? E então, por isso que surgem muitas dessas histórias aí na cultura popular, né? Pela facilidade que as pessoas têm de contar e de recontar a história várias vezes. Essas histórias são consideradas ficção, mitos ou lendas. E elas são uma forma de entreter ou ensinar através do medo. Antigamente as pessoas faziam muito isso, o ensino através do medo. Hoje, graças a Deus, isso mudou, não é? Um pouco. Então, gente, eu queria também trazer para vocês uma versão que é a versão mais aceita dessa história da loura do banheiro. Você sabia que existem várias versões? Toda história tem várias versões, não é? E essa não seria diferente. Existe uma versão da história da loira do banheiro que é a versão mais aceita. Ela é considerada a musa das lendas urbanas, não é? E, na verdade, a loira do banheiro se chamava Maria Augusta de Oliveira. Ela foi nascida em São Paulo, em Guaratinguetá, no século XIX. E quando ela era adolescente, foi obrigada a se casar. Vê se pode. Mas naquela época, na época de antigamente, era muito comum isso acontecer. Mas, como ela era um pouco rebelde e não queria fazer a vontade dos pais, não queria se casar, o que ela fez? Resolveu fugir. Foi morar na Europa, e passou muitos tempos lá, vivendo muito bem, vivendo muito feliz.
mas aos 26 anos de idade ela faleceu. Dizem que foi um assalto, que foram roubar suas joias, inclusive seu próprio atestado de óbito foi perdido, né? Enfim, a morte dela permanece um mistério até hoje, né? Seu corpo foi trazido para o Brasil, porque ela era brasileira, de navio, e diz a lenda que ele ficou na casa da menina por algum tempo, e como a mãe tinha esse desgosto, por ela não ter feito a vontade da mãe de se casar, né? Então a mãe se recusou a enterrar. Porém, como a mãe teve assim, uma série de pesadelos e assombros durante alguns dias, a mãe resolveu mudar de ideia e depois de alguns dias ela resolveu sepultar o corpo da filha, né? Bom, essa é a história que dizem que a história é verdadeira, mas ainda não se tem nenhuma comprovação disso, tá? Dizem que anos depois, lá para o início dos anos de 1900, 1902, por aí, o casarão da família se transformou numa escola, que hoje é a escola estadual, né? Deixa eu ver se passa aqui a escola. Essa escola daí. A Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E a lenda de que a alma da jovem ainda assombra por lá, ela ainda foi intensificada depois que teve um incêndio no prédio. Olha só. Mas aí você vai perguntar, professora, onde é que entra a história do banheiro? Nessa lenda aí, da versão que é a mais aceita. Bom, é aí que está o mistério. Nada liga o fantasma de Maria Augusta a banheiro nenhum. Provavelmente esse detalhe foi criado para evitar que os alunos da escola matassem aula. E eu acho que isso está funcionando até hoje, hein? E aí, você gostou de conhecer essa história, essa lenda, esse conto de assombração? Eu adorei contar para vocês. Até a próxima! Olá, turminha, tudo bem com vocês? Sou professora Nívia, da EMAD, e conforme eu prometido a oficina de vocês aqui, a gente vai fazer uma oficina em relação ao tema que a gente viu aí na nossa aula de hoje, que foram contos de assombração. Ai, que medo! E agora a gente vai fazer um monstro. Na verdade, a gente pode fazer vários monstros, porque eu tenho aqui bastante material para isso. Anota aí os ingredientes que você vai precisar usar. A gente vai usar alguns canudos, tá? Peguei aqui alguns canudos coloridos. Algumas tintas guache. Quanto mais cores você tiver na sua casa, melhor, tá? Eu peguei aqui 4 cores, azul, vermelho, verde e amarelo. Mas você pode usar a cor que você tiver na sua casa, tá bom? Alguns potes com água, um pouquinho só de água que a gente vai precisar diluir essa tinta daqui a pouco, tá? Se você não tiver aqueles olhinhos de boneco, você pode usar a sua criatividade. E é o que eu estou fazendo agora. Para fazer os olhinhos dos monstros, aí eu peguei algumas bolinhas como essa daqui, que você também pode usar papel crepom e fazer essas bolinhas. E também vou usar, ó, uns casquinhos de docinho de festa. Docinho brigadeiro, aquele que a gente ama. Então, para fazer os olhinhos. E também, como eu quero fazer os membros, né, braços e pernas, eu já recortei com EVA alguns formatos, né, de mão, de perna, inclusive fazendo vários movimentos, né, com a mão assim, o braço assim, uma mão assim apontando. Então aí você tem a sua imaginação para você usar e tornar o seu monstrinho aí não tão assustador, né? Um monstro divertido. Que o mais importante é a gente se divertir. Você vai precisar usar também, ó, tesoura sem ponta, tá bom? E cola branca normal, que cola papel. Eu peguei um papel sulfite, que é um papel ofício que você pode usar na sua casa aí. Pode ser um tamanho menor ou um tamanho maior, que é esse aqui, tamanho A3, tá? Mas você pode usar o que você tiver na sua casa, tá bom?
E aí, vamos começar nossa oficina? Para começar, a gente vai precisar diluir a tinta. Então, como eu falei, a gente vai precisar usar um pouquinho de água, tá? Então, em cada potinho, não precisa encher de água não, tá? Se o pote tiver, assim, metade de tinta, aí você completa com a outra metade de água, tá bom? Então, vamos lá fazer esse processo aqui primeiro. Complementando aí a tinta com água, porque essa tinta precisa ficar bem líquida. Se ela ficar muito pastosa ou muito consistente, aí não vai funcionar muito, tá? Então, deixa eu colocar aqui a água para a gente começar a nossa brincadeira. Então, o que é que eu vou fazer? Já que eu peguei 4 canudos e 4 tintas, então eu vou usar todos eles. Para não fazer aquela misturada de cor e não fazer aquela bagunça, né? Dentro de cada potinho eu vou colocando os canudos, só por uma questão mais de organização e para não misturar as cores, tá bom? Só o potinho azul que não combinou com o canudo, mas tá tranquilo assim. Então vamos lá, deixa eu deixar a tampa aqui do lado. A gente vai mexer, né, para tentar diluir essa tinta na água, o máximo que puder, tá? Pode ser que ela faça alguns bolinhos, e aí você tenta diluir o máximo que você puder, para a tua arte ficar bem bonita. Dá uma mexidinha assim, ó, como a gente mexe o café, como mexe o nosso achocolatado, sei lá, o maltado. Vamos lá, dá uma mexidinha aí para diluir bastante a tinta. Pronto, gente, feito esse trabalho de diluição da tinta na água, a gente vai soltar na folha as cores, como eu vou fazer agora, tá bom? Então fica bem atento na sua casa, que agora chegou o momento que a gente vai iniciar a nossa arte. Então coloca assim com muito cuidado, tá? Não coloca tão próximo não. Vai... Ui, já bateu aqui, pronto, vou colocar aqui mesmo, não tem problema. E faltou agora verde, né? Deixa eu diluir mais, porque também não pode ficar tão água, né? Tem que ser... Ih, já fui pra perto. Se bater, não tem problema, tá, gente? Essa arte é uma arte um pouco surreal. Então, vamos lá. Você pode colocar também outro aqui amarelo. E você, qual a cor que você gosta aí na sua casa? Eu olhei aqui para amarelo, eu amo amarelo. Então a gente vai fazer assim, a gente vai agora, já que colocou, né, um pouco de tinta em cada folha, você vai pegar um canudo, mas tem que tomar cuidado para não, ó, colocar para dentro isso, tá? A intenção é sempre soprar para fora, tá bom? Então pega teu canudo e vai, ó, fazendo esse trabalho aqui. Tenta espalhar a tinta como se você fosse formar um monstro. E vocês sabem que o monstro ele não precisa ser uniforme, ter uma proporção, né? Monstro é monstro. Então ele pode ser uma meleca assim aberta. Então a nossa imaginação é que vai dizer, eu estou fazendo o meu aqui. E o seu aí na sua casa, hein? Como é que deve estar ficando aí? Deve estar ficando legal, hein? Vamos lá. Quanto mais você impulsionar as cores, vai espalhar e vai fazer um efeito bem legal. Tá vendo como tá ficando o meu? Pronto. Fui no azul, agora eu vou no amarelo.
Se bater um pouquinho na outra cor, não tem problema, tá? É até interessante que a gente vai fazendo aí a mescla de cores e vai formando cores secundárias, porque aqui a maioria das cores aqui são primárias. Só o verde que não é uma cor primária, é uma cor secundária. Isso aí a gente vai ver depois em outra aula, tá bom? Não tem problema, quanto mais misturar, melhor ainda, para ficar um efeito bem colorido, bem legal, tá, gente? Vamos trabalhar agora o vermelho. Uau, o meu vermelho, ó, deu umas bolinhas ali pra fora. O legal da arte é essa possibilidade da gente poder brincar, não é, gente? Vocês já tinham visto um tipo de arte assim, onde você trabalha com elementos que não são tão comuns como pincel? A gente está trabalhando com canudo e formando aí desenhos na nossa folha. Muito legal, não é? Então vamos continuar. Tá quase terminando. Deixa eu pro verde agora. Tô adorando aqui o efeito que tá dando. Você também pode fazer, ó, com a ajuda do seu vizinho, do seu amigo, irmão. Cada um vai escolhendo uma cor aí e vai fazendo o seu próprio monstrinho. Não é legal? Tá quase terminando aqui. Então, depois que você espalhou bem os seus monstrinhos na sua folha, então você agora vai fazer os olhinhos. Então, pega lá o casquinho do docinho do brigadeiro e a gente vai colar uma bolinha, tá? Pega lá a sua cola. Vou tirar a tampa aqui. Eu vou escolher o azul para fazer um olho azul, tá? Mas pode ser preto, pode ser marrom, pode ser verde. Vou fazer esse aqui com olho azul. E aí você, quando tiver seco, a gente precisa esperar que essa arte ela fique seca, tá? Tem que ter a paciência aí para esperar ela secar, tá bom? E depois que tiver seco é que a gente vai poder colar os olhinhos. Eu vou colocar aqui para vocês verem mais ou menos como vai ficar, tá? Deixa eu ver aqui, escolher qual vai ser o monstro que eu vou botar os olhos. Esse aqui. E as mãos. Eu vou fazer assim, alguns monstrinhos. Eu não vou ter mão e pé para todos, mas aí eu coloco pelo menos em 2, né? Já ajuda. E tá ficando muito legal. Ah, posso também colocar pernas em um, em outro não. Enfim, a nossa imaginação é que vai dizer, tá? Então, gente, essa foi a nossa arte de hoje. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Ainda tá molhado, né? Mas dá pra ver direitinho aí? Dá pra focar? Então, essa foi a nossa arte, o nosso monstrinho, feito aí com tinta guache, água e canudo. E eu espero que você tenha gostado de fazer essa arte na sua casa. Eu amei fazer aqui pra vocês. Um beijo e até a próxima! Olá, estudantes! Eu vi que vocês estavam, olha, participando lá do chat, conversando. Alguns ficaram até com um pouco de medo da história. Mas não se preocupa não, tá? É só uma historinha. E se você quiser ler mais historinhas, a dica que eu dou é para você ir lá na árvore do livro, procurar livros que tem sim, ó, um monte contando sobre contos de assombração. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima!